Existem mais de 700 mil pessoas na América que se identificam como satanistas. Muitos de seus membros pertencem ao Templo Satânico, um lugar real em Massachusetts, que transformou o diabo no símbolo máximo de resistência. Mas no que os satanistas realmente acreditam? É uma religião, um movimento anticultura ou é um culto? Fala galera, beleza? Alex Rodrigues na área, como que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio do nosso querido canal. E cara, mandaram um vídeo pra gente hoje meio sinistro, cara. É uma parada que eu sou meio bunda mole com essas coisas, cara. É sobre um culto satânico lá nos Estados Unidos, cara. Umas paradas meio satanistas, tá ligado? Umas paradas meio sinistras assim. Eu já não sou muito fã, não. Se vocês curtem aí, comentem aí bastante. Mas acho que eu vou assistir esse vídeo com um cagaço absurdo, tá ligado? Mas é isso aí, galera. Bora lá pro vídeo pra ver qual que é, cara. E agora, eu tô prestes a entrar diretamente no coração da besta, o Templo Satânico. E para ter acesso, vou me encontrar com Zandora, que se identifica como uma bruxa satânica. Tá maluco? Olá, Olá. tudo bem? Sim, e você? Muito prazer. Prazer é meu. Se importa de mostrar sua casa? Vamos nessa. Ah, legal. Agora estamos na Olha o sala naipe de da estar. figura, velho. The Devil. Aqui eu tentei decorar com esse tipo de estética mais monocromática, com as cores vinho e preto. Ficou Maluco. maravilhoso. Então, esse Anton LaVey, pelo que eu pesquisei, ele é o fundador da Igreja Satânica? Sim, ele é o fundador da Igreja de Satanás. Ela foi fundada em 1966 em São Francisco, na Califórnia. E a Bíblia Satânica foi publicada em 1969 e, basicamente, é o livro que todos leem ao se tornarem satanistas. Ela então estabelece as bases para o satanismo. E, basicamente, o satanismo é sobre o autoempoderamento. E sim, é chamado de Satã porque Satã representa o desejo carnal. Ele representa o rebelde. Nós abraçamos a sexualidade e nós abraçamos a sensualidade. E nós também abraçamos o humanismo. Nós temos muita empatia com as outras pessoas e somos pessoas muito sensíveis, mas, no entanto, se você me atacar, eu vou te atacar também. A palavra Satanás assusta. Quando falamos Lógico, salve né? Satanás, queremos dizer saúde a si mesmo. Zandor é o nome do meio. Não tem um cara das antigas lá atrás, de umas guerras das antigas que falava, era esse Hail e mais alguma coisa lá junto também? Tinha uma parada dessa aí também, não sei se vocês lembram disso aí, cara. Comenta aí embaixo aí, mas eu já tô ficando arrepiado só. Olha, não dá pra ver, mas tô arrepiado de ficar assistindo esse vídeo aí, tá maluco. Não gosto dessas coisas não, cara. do Anton. É daí que vem o seu nome? Quando comecei a trabalhar com modelagem fetichista, tive que pensar em um nome artístico, e foi aí que inventei a Zandora. E qual é a sua relação com ele? Eu fui Vai pra casada com o neto depravação, dele, cara. o Stanton, mas eu já era Zandora e satanista antes de conhecer o neto dele. Interessante. E esse aqui é o meu quarto. Seja bem-vindo ou sejam bem-vindos. Que bizarro, cara. Aí, ó. Essa aqui é a Gatinho minha feio, vassoura, velho. e ela é muito especial para mim. Vai voar? Minha amiga, minha melhor amiga, Christine. Oi, Christine. Você vai Ela pra lá faz voar, essas né, cara? vassouras com sua cooperativa de bruxas. É algo muito simbólico para mim. É literalmente da natureza, feito por uma bruxa para outra bruxa, e acho isso muito especial. Mas é muito frágil para voar. E aqui pela janela, como já podem tentou, ver, já. meu quintal é um cemitério. A senhora idosa, que é a proprietária daqui, disse: "Você sabe, preciso ser honesta com você. Há um cemitério bem na frente da casa, no quintal da frente, e isso tem afastado as pessoas." E eu tava, tipo, no telefone falando: Isso. Pelo menos já consegue um valor mais baixo no aluguel, né, velho? Sempre adorei cemitérios. Em todos os lugares que vou, sempre visito um cemitério. Eu não sei porquê, mas é algo relaxante para mim. Eu gosto de olhar os sobrenomes das pessoas, olhar as histórias em suas lápides, meio que celebrar quem eles eram, mesmo que eu não os conhecesse. Tentei procurar Viagem, sobre cara. algumas dessas pessoas, mas não achei nada. Eu meio que pesquiso pessoas em túmulos, em cemitérios e lápides o tempo todo. Eu não sei se eu conseguiria morar em frente a um cemitério, cara. Se vocês conseguissem, ou se alguém mora, comenta aí como que é, cara. Porque, cara, não é simples, não é comum, velho. Imagina os barulhos que você não deve ficar ouvindo durante a noite, cara, também. E ainda mais quem tem a sensibilidade ainda, que é uma pessoa que é sensitiva, uma pessoa que é médium, cara. Puta, você tá maluco. Imagina as paradas que os caras não vai ver. Ah, mas não é assim que funciona, tá?
velho, eu prefiro não testar, tá ligado? Se vocês gostariam de testar, comenta aí, mas eu não testaria não, cara, muito sinistro essa parada. E tem uma parada que eu vi ali que eu queria falar também, era a questão da cruz, cara, a cruz que, de ponta cabeça. A galera ela tem essa simbologia com a cruz, que é uma parada muito forte, cara, por exemplo, Cristo na cruz, cara. Cara, eu não vejo Cristo na cruz como uma coisa boa, tá ligado? Ah, mas é pra você lembrar do que ele fez pela gente. Não, irmão, não é, ele não fez aquilo. Os caras do mal que foram lá, os romanos que pegaram ele e pregaram ele lá, tá ligado? Então, tipo, não é uma coisa boa que ele fez pra gente, tá ligado? Os caras que fizeram a cagada com ele. Então, ó, eu não vejo ele como um símbolo ali na cruz. Ali pra mim é dor e sofrimento, tá ligado? Dor e sofrimento nunca é bom, nunca é um sinal positivo, tá ligado? Pelo menos pra mim, eu encaro dessa maneira. Não sei vocês, comenta aí embaixo aí, cara. Mas não vira polêmica, cara. É um bater um papo saudável também, né, não? Você me disse que não amaldiçoa ninguém há muito tempo. E essa ideia de você amaldiçoar alguém era interessante pra mim. Como você amaldiçoa? Tipo, eu não gostaria de ser a pessoa que tá sendo amaldiçoada. Exato. Então, tipo, às vezes as maldições podem ser na forma de rituais, mas às vezes podem ser apenas uma forma de manifestação. Chamo de manifestação em ação. Mas na maior parte do tempo, eu faço rituais de compaixão. Isso é bom. Sim. E como são? Muitas pessoas estão familiarizadas com o cristianismo, certo? Se você é cristão e reza por alguém, você está colocando essa energia neles, eles melhoram e você comemora, ah, que bom por Jesus. E é a mesma coisa, sabe? Quando faço meu ritual de compaixão. Eu tenho que saber exatamente qual é a minha intenção, que tipo de energia eu quero levar para essa pessoa e que tipo de riqueza eu quero levar para ela. E então eu jogo isso para o ar e direciono toda essa energia em direção a essas pessoas. Tem sido bem interessante aprender sobre Zandora e suas crenças. Mas agora ela vai me levar ao centro de Beverly para me ensinar mais sobre a história da bruxaria em Massachusetts. Cara, esse lance de mexer com energia é uma parada muito complicada, muito surreal. Eu já, uns tempos atrás, eu fiz parte aí brevemente de uma religião e até eu chegar e falar, cara, não dá. E depois que eu entrei na... Eu entrei assim, entre aspas, né, cara? Mas eu fui meio que... Como que eu posso colocar? Enfim, eu participei durante, sei lá, 5, 6 anos aí, cara, disso aí. E posso falar para você, foi uma decadência absurda, tá? E foi uma decadência absurda, eu fiz coisas que, cara, não me orgulho nem um pouco e, cara, foi muito ruim mesmo. Depois que eu conversei com uma pessoa, que eu entrevistei num podcast que eu tinha, eu falei para essa pessoa, eu falei, cara, eu não aguento mais, eu quero arrancar, faz o que você puder. O cara falou, deixar comigo tal, e aí o cara pegou, levou tudo que tinha que levar embora tal, não era do satanismo, mas não foge muito a linha, tá? Os tipos de coisas que eles fazem. Cara, minha vida assim mudou. Não deu aquele salto absurdo, que a gente sabe que é um degrau por degrau, mas minha vida assim mudou absurdamente e foi uma coisa muito boa, muito satisfatória, cara. Então por isso que eu falo, mexer com energia não tem como. Tem gente que participa de religiões aí, seja católica, candomblé, umbanda, enfim, evangelismo. Cara, se a intenção da pessoa, do coração da pessoa for boa, a pessoa vai. Mas hoje, infelizmente, a maioria, posso te falar com propriedade que 90, 95% das religiões hoje em dia, infelizmente, a pessoa virou uma indústria. Ela não faz a parada para as pessoas, para fazer o bem para as pessoas. Não existe mais a religião raiz, que a religião nada mais é do que religar ao divino. Não existe mais isso. E hoje as pessoas querem só ganhar dinheiro em cima disso aí, cara. Virou uma indústria. Então, assim, eu vou pegar sua dor, vou te falar, ó, vou te cobrar tanto. Se você não me pagar, você não vai para o céu. Se você não fizer esse trabalho, você não vai para o céu. Se não sei o que, você vai definhar. E é sempre assim. O que acontece? É um jogo psicológico, vai afetando tua cabeça e vai te afundando cada vez mais. Então não é a energia da pessoa. A energia também que eles colocam em si, mas a energia do medo, você vai pegando tanto esse medo, que você vai definhando, cara. Na hora que você vê, você tá na merda, não sabe por quê. Mas por isso que eu falo, tudo depende de você. E mexer com energia, cara, é uma parada complicada. Se você não tiver um psicológico bom e adequado, cara, esquece. Você vai pra vala com toda certeza, cara. Comenta aí a opinião de vocês. Alguém por acaso já pediu para você colocá-los em contato com o diabo? Sim, me pedem o tempo todo pela internet. E eu não posso fazer isso, sabe? Tipo, esse não é o lema do satanismo que eu quero promover, entende? Aqui tem uma igreja, e ali tem uma igreja. E bem, logo É ali mesmo. tem outra igreja. Estamos em uma terra de igrejas. Verdade. Tem todas essas igrejas ao redor e eles acreditam que o diabo é tipo pecado e mal. Eu tive amigos que não perceberam que eu era satanista. Porque, tipo, não é algo que eu simplesmente ia dizer do nada, tipo, ei, sou Zandora e sou satanista, sabe?
Mas eventualmente eles descobriram e simplesmente deixaram de ser meus amigos. Ah, é? E tipo, eu sou uma boa pessoa. Por que você iria querer mesmo. deixar de ser meu amigo por causa do que eu acredito? Pois é. Eles acreditavam no cristianismo e eu tava de boa com isso. Ah, porque talvez, cara, as pessoas ainda têm aquela barreira, né? Então, de repente, sou satanista. Puta, se eu discutir com ela, fizer alguma coisa que ela não gosta, de repente ela vai querer fazer alguma maldade contra mim e tal, não sei o quê. Então a galera acaba se afastando. Isso vale pra não só satanismo, qualquer outra religião, cara. E a pessoa se afasta, porque, meu, hoje em dia as pessoas estão muito na maldade, não tem boa intenção mais, infelizmente, cara. São pouquíssimas pessoas que têm boa intenção, que hoje tudo é na base do interesse, cara. Então, assim, as pessoas se afastam e falam, meu, imagina eu falar uma parada, sou atravessado pra essa pessoa aí, e de repente ela fala, puta, eu vou lá fazer um negocinho pra ele, vou lascar ele, tá ligado? Então o cara fala, meu, beleza, segue sua vida, a gente segue nós, tá tudo certo, cara. Entendeu? As pessoas não são obrigadas a conviver com aquilo que elas não acreditam e com aquilo que não lhes convém, tá ligado? Mas é a vida, sabe? Talvez eles não fossem meus amigos de verdade. Pode ser que sim, pode ser que não, eu discordo dela, mas cada um com o seu ponto de vista. Aí eu adoro tanto isso. E eu adoro como eles têm as histórias. Deixa eu tentar ler esse aqui. Aqui jaz o corpo do Reverend e Joel Hale. Esse é o John Hale. Esse é o cara que estava, tipo, Conhece ele? com o cara do julgamento das bruxas. O quê? Que coincidência. Fala sério. Sim. Que loucura que nós vimos isso aqui. Eu não tinha visto isso ainda. E eu tava querendo vir aqui. Nossa. Nós paramos aleatoriamente num cemitério qualquer e Nada encontramos por isso. acaso. Nossa. A esposa dele foi acusada de bruxaria. Ele perseguiu as bruxas naquela época e foi ele quem retirou sua declaração dizendo: tudo isso de caça às bruxas foi histeria. Não deveríamos ter acreditado nessas histórias. Isso tá errado. Mas só fez isso porque aconteceu com a mulher dele. Isso é bizarro. É uma história maluca, né? E olha que esse é o primeiro túmulo que visitamos, né? E veja só isso. Fiquei tipo, olha isso. E tem umas 100 lápides por aqui. Uau! Não, Em né, 1692, em Massachusetts, centenas de mulheres foram acusadas de bruxaria. Vizinhos se voltaram uns contra os outros. O medo se espalhou rapidamente e 20 pessoas foram enforcadas, esmagadas ou abandonadas Que na loucura, prisão. né, Esse velho? episódio Que continua ponto, sendo mano. um dos pânicos morais mais infames da história americana. Para saber mais, vamos encontrar um dos amigos de Zandora, um satanista chamado Adam. Tabitha, a mulher que foi trazida aqui pelo dono dessa casa, foi a mulher que as duas crianças acusaram de ser uma bruxa, e então foi aqui que tudo começou. Você é uma bruxa satânica. Quais os outros tipos de bruxas? Tem milhares de tipos diferentes de bruxas. Entendi. Então existem magia branca, a magia cinza e a magia do mal, certo? E essas são as 3 principais bases da magia. E tipo, qualquer uma pode se declarar uma bruxa satânica? Acho que qualquer uma pode Ah, simplesmente dizer que é uma bruxa, sabe? Eu me esforcei muito para ser uma bruxa, antes de tudo, entende? Eu realmente sinto que nasci uma bruxa e morrerei sendo uma bruxa. Doideira, né, Aos velho? 13 anos, comecei a ler sobre ocultismo e coisas do tipo, e comecei a fazer pequenos rituais, e então comecei a desenvolver isso ao longo da minha vida. E assim, eu uso magia prática todos os dias e uso manifestação para realmente tudo que faço na minha vida. Como se sente aqui? Que Eu me loucura, sinto né, muito velho? bem. É muito poderoso ouvir o que a Zandora Sim. acabou de dizer, porque ela está absolutamente certa sobre a bruxaria e o satanismo, que na verdade tem a ver com o que funciona para você e de como isso ajuda outras pessoas no processo. Cara, eu fico pensando o seguinte, velho. Eu tenho um conceito, uma visão completamente diferente hoje de muita coisa que eu já vivenciei, já participei, cara, algumas experiências que eu tive de vida. Hoje, infelizmente, cara, o ser humano é doutrinado ao medo, cara. A não enxergar a realidade, a não enxergar a verdade que tem por aí, tá ligado? É isso que o ser humano pode ver. Tudo que hoje você assiste, é o exemplo que tá no Brasil hoje. O ser humano precisa viver no medo. Você vê a questão da a paralisação que ia ter dos caminhoneiros, não fizeram, porque o governo falou, não, se vocês fizerem, a parada vai estourar pro lado de vocês. Os caras com medo, pum, tá ligado? Mas as pessoas, assim, elas têm que entender que elas têm que ter, elas têm o poder na mão. Então, assim, essa galera, por exemplo, do satanismo, não que eu concorde com isso, cara, mas o que eu acho interessante deles é que eles exploram coisas que a gente é moldado a não ver, cara. Entendeu? Então isso vem lá de trás, desde a época dos romanos, que para mim, na minha concepção, a igreja, a religião é justamente isso, para que você não se expanda, se limite àquilo que eles vão ensinar e você fique dentro daquilo que eles estão ensinando, tá ligado? É muito complexo, cara, isso aí, cara. E é uma parada que
É pra fazer as pessoas pensarem mesmo, cara. Eles vão explorar tudo aquilo que o poder pode te levar e aquilo que o ser humano pode fazer. Por que que o ser humano não pode ter magia? Por que que tem que ser uma coisa sempre de filme, tá ligado? Por que que não pode mexer com o sobrenatural? Por que que o sobrenatural não existe? Ou não pode existir? Por que tem que ser uma coisa de ficção, tá ligado? Porque, mano, como o Spielberg vai lá e cria certas coisas, por exemplo. Ah, o cara tem uma imaginação eh, muito forte. Mas, assim, tem umas paradas que é pra gente fazer a gente pensar e se abrir mais, é entender um pouco mais o mundão, cara. Porque muita coisa não é por acaso, cara. Precisa ser estudado e muito entendido, cara, e se abrir mais. Quebrar essa barreira, essa limitação que as pessoas têm de eu preciso viver com aquilo que eles estão me doutrinando, aquilo que eles estão me ensinando, e começar você em si a aprender muito mais, como esses caras fazem, cara. Eles não vivem naquele mundinho fechado, eles vão explorar aquilo, cara, que às vezes acaba levando o nome até errado da coisa. Não estou dizendo que eu cresci aprendendo que Satã, o diabo, é uma coisa ruim. E de repente se for uma parada diferente, tá ligado? A gente não sabe, cara. Quem criou essa parada foi a Igreja Católica. E aí? Entendeu? Mas comenta a opinião de vocês aí. Não quero que vocês discutam comigo. Quero que vocês dêem a opinião de vocês aí, fechou? O satanismo não é sobre matar coisas ou machucar pessoas, sabe? Vou te interromper agora. É um equívoco pensar que é sobre morte, beber sangue e matar pessoas. Isso mesmo. Tipo, mas é isso que as pessoas pensam. Por causa dos filmes. Sim, isso é o que Hollywood faz. E tava pensando, deve ser um trabalhão, tipo, ir a algum lugar aleatório sozinho e tentar explicar isso pra alguém. É mesmo. Eles dirão, você deve estar zoando, ou algo do tipo. Sim, tem A muita mídia coisa. tradicional gosta de criar essa imagem, sabe? Sim, Essa coisa teatral. verdade. Eles pensam, eles são adoradores do diabo, vamos seguir em frente e criar uma coisa bem exagerada, então, para que pareça que são pessoas terríveis que vão fazer isso. Mas, no entanto, são pessoas por trás de algo que é tão positivo e não tem nada a ver com isso que mostram. E qual é a crença central? É isso que eu tava tipo uma falando, crença cara. anti-sociedade? É anti-religião? É tipo o quê, assim? O satanismo em si é uma para-religião, o que significa que é uma alternativa à religião. E com isso, há um estilo de vida satanista que acredita na base central do satanismo. Muitas pessoas chamam isso de religião por causa da igreja de Satã, o templo satânico. Então isso tem estado lá para mim todos os dias na minha vida. Então, para mim, eu consideraria Existem isso... orações? No judaísmo, acendemos velas para o Shabat? Tem algo assim no satanismo? Sim, temos rituais, com certeza. Temos sim. Temos 3 tipos principais de rituais no satanismo laveiano. Então, é isso que eu pergunto pra vocês agora. Mais uma parada aí pra gerar um debate legal, cara. Se é uma parada de luz, se é uma parada boa, por que os caras fazem tanto se tornar uma parada obscura, cara? Uma parada sinistra, uma parada que gera medo. Porque se você olha assim, você se impacta com essa cor vermelha, com a cor preta, tudo apagado, velas, sabe? Umas paradas meio vibrantes assim, os caras tudo coberto e tal. Por quê? Por quê, cara? Por que não mudar e fazer uma parada tranquila? Tipo, galera, por que não vai todo mundo de branco lá, por exemplo? Por que não pode? O branco vai fazer mal? Tipo, cara, eu queria entender. Comenta aí a opinião de vocês aí. A luxúria, a compaixão e a destruição. Você verá isso como temas muito teatrais. Tá, entendi. Mas a razão pela qual eles são teatrais é porque, assim, para uma maldição ou um ritual de compaixão funcionar, todo mundo tem que estar no mesmo nível de energia, entende? E então é importante ter essa teatralidade. Adicionar essa parte a tudo isso faz com que a energia desse ritual seja maior, entendeu? Torna ele mais forte. Mas claro que você pode fazer um ritual sem necessariamente acender uma vela, e isso seria mais como uma manifestação. Antes de vir para Massachusetts, eu não fazia ideia do que era o satanismo. Mas com Zandora como minha guia, agora entendo que a maioria dos satanistas são ateus, o que significa que eles não acreditam em nada sobrenatural. São mais artistas ou ativistas do que adoradores do diabo. Mal posso esperar para conhecer os fiéis do templo satânico, mas não podemos ir embora sem visitar o famoso cemitério. Olá pessoal, quero aproveitar um momento para agradecer ao patrocinador desse vídeo, a Opus Clip. Como eu tô sempre viajando pelo mundo, é realmente difícil manter a consistência nas postagens e é exatamente por isso que uso a Opus Clip. É uma ferramenta de edição de vídeo com inteligência artificial que transforma meus vídeos longos em pequenos clipes para que eu possa continuar postando onde quer que eu esteja. Se você é um criador ou proprietário de um negócio, sabe quanto tempo leva para editar vídeos de longa duração em conteúdos curtos? A Opus Clip faz isso instantaneamente. Ela automaticamente transforma meus vídeos do YouTube em clipes prontos por TikTok, Instagram Reels e YouTube Shorts.
E com seus novos recursos de automação, a Opus Clip pode pegar meus uploads recentes, editá-los automaticamente e em pouco tempo consigo agendar tudo com antecedência para que meu conteúdo continue indo ao ar enquanto estou na estrada. Isso é revolucionário para manter o conteúdo entrando consistentemente. Mas o que mais adoro mesmo é quão inteligente a IA é. Ela encontra as melhores partes, adiciona legendas, reformula um vídeo perfeitamente para cada plataforma e ainda me dá controle total se eu quiser ajustar as coisas. E eles acabaram de lançar uma nova experiência de edição com mais desempenho, novos estilos de legenda, busca mais inteligente e sugestões de clipes em alta. Se está procurando crescer mais rápido ou quer alcançar mais pessoas sem gastar horas editando, a Opus Clip é a ferramenta que você precisa. Basta clicar no link abaixo ou escanear o QR Code na tela. E não se esqueça de usar meu cupom BINSKI para obter uma semana grátis mais 50% de desconto por 3 meses. Certo, agora vamos voltar para Massachusetts para encontrar mais satanistas. Então, por aqui, que é onde estamos te levando Salem. agora, é o cemitério mais assombrado de Salem. Sério isso? Sim, foi bem aqui nesse cemitério Lembrou que o o Sr. Sete Salem Giles lá, foi né? vítima da histeria das caças às bruxas de Salem. E ele foi esmagado até a morte. Mas quando você diz assombrado, tipo, você acha que é assombrado? Sente algo diferente aqui? Isso de assombrado é o que as pessoas dizem porque naquela época eles o esmagaram até a morte. 15% das pessoas que estão enterradas aqui foram esmagadas até a morte. Você sabe que muitas pessoas, inclusive eu, têm muito medo da morte e não gostamos de pensar nisso. O que a morte significa para você? No satanismo, a razão pela qual celebramos a nós mesmos é porque essa é a única vida que temos. Acreditamos que quando você morre, está morto. Não há um céu glorioso e brilhante e nenhum inferno onde pecadores pegam fogo, sabe? Basicamente, você tem que aproveitar ao máximo sua vida. E se for um babaca, peça desculpas. Seja um hedonista com responsabilidade. O que significa hedonista? É tipo, você quer ter liberdade sexual, quer festejar e quer viver intensamente o fim de semana. Você faz isso, mas não esqueça da sua vida real também, sabe? Você pessoalmente não tem medo da morte, então. Você aceita a morte. Muitos dos meus amigos já morreram e o meu ex-marido está morto. Mas, no entanto, tipo, demorou um pouco para eu processar todas essas mortes porque elas aconteceram bem de repente, entende? Então, aí que tá. Tá vendo? Então, aí já é mais uma contradição que acontece nessa parada aí, cara. Se fosse uma coisa tão boa, por que a galera morre tão cedo? Alguma coisa que fez ali que, cara, pra mim não tem significado, não faz sentido, tá ligado? E a questão da morte, assim, hoje mais do que nunca, quanto mais você vê a internet, a mídia, enfim, trazendo as informações, mais você entende que inferno não existe. Na verdade, o inferno é um estado da mente do ser humano. Enquanto a pessoa não se destrava, não se, sabe, tira esse bloqueio que a pessoa tem dela, ela não vai conseguir avançar em nada na vida dela. Seja aqui, ou seja no pós-vida. Eu acredito em pós-vida, eu acredito em reencarnação, eu acredito numa porrada de coisa, cara. Mas eu acho que assim, a pessoa, o ser humano, se ele hoje ele passa dessa aí pra próxima, tá ligado? Que ele vai subir ou vai descer, então, eu acho que pra mim ele não desce, cara. Ele fica ali parado até ele entender, formular isso na cabeça, enquanto se ele não conseguir fazer isso, ele vai definhando, e vai vivendo como os mendigos que tem na rua ali se deplorando, tá ligado? Esse é o inferno da vida dos caras. Não que vai ter um cara lá com o espeto, o tridente na mão, cutucando o teu rabo ali, você queimando, fritando e tal, é tudo a cabeça da pessoa em si. Essa é a visão que eu tenho. Comenta aí vocês aí, cara. Entendi. E para mim é isso que significa. Sei que nunca mais verei essas pessoas. Para mim, essa foi a última vez que eu vi essas pessoas, Sei. sabe? Isso que significa morte para mim. Entendo. E isso, então, é o que mais me entristece. A contradição, Sim, isso é de triste. novo, cara. Porque a vida é pros vivos, sabe? Beleza, você nunca mais vai ver Mas essas isso pessoas. depende do que você acredita, Mas mexe com de que para onde é o você corpo. vai. Mas eu realmente acho que nós vamos para a Terra, ou somos espalhados pelo ar ou pelo mar. Então, satanistas em geral não acreditam em céu ou inferno? De jeito nenhum. Nem sequer acreditamos em Satanás. Satanás é uma metáfora. Então, por que é chamado de satanismo? É confuso? É mesmo, né? É uma faca de dois gumes. Tipo, Satanás representa a liberdade A pessoal. própria contradição É isso deles, que você cara. acredita? Sim. As pessoas perguntam, é uma religião ou é uma filosofia? E eu poderia dizer que é um pouco dos dois. Então por que tem uma imagem de Mas adoração? o que o satanismo te dá mesmo é a liberdade de ser você. Tipo, sim, há algumas diretrizes no satanismo, mas você pode ser você mesmo. Eu não acredito no diabo real de jeito nenhum. Já estive realmente perto da morte muitas vezes, onde tive 30 cirurgias entubadas e várias cicatrizes. 30? Uau. Sim, minha perna inteira tá toda zoada. Sério? Aí pergunta Sim, pra tipo, ele, foi nossa, antes ou sinto muito depois, por cara, isso. de entrar pro É satanismo? tudo, tipo, quero dizer, minha perna inteira foi retirada. Nossa. O que aconteceu é que fui atropelado por um carro quando tinha 20 anos.
Caramba, Eu tive umas 33 hastes na perna, 34 na real, porque Caraca, uma delas foi eu quebrou. sinto muito por isso. Ele é forte, né? Pois é, Ele é mais forte que qualquer pessoa que já conheci. eu entrei pro cristianismo naquela época, mas eu decidi ficar no satanismo. Que nada, você que é forte. Uau, quer dizer, eu nunca teria imaginado. Você tá andando bem, sabe? Sim, e tiveram muitas pessoas vindo pregar para mim no hospital, me dizendo que Deus realmente estava do meu lado, por isso eu sobrevivi a esse acidente em que fui atropelado por um carro. E você pensava, tipo, não. Eu ficava tipo, eu só quero sair dessa merda o mais rápido. Sim, a ciência que te salvou. Sim, A ciência que salvou. é isso aí. Você fala algo pra eles? Ou você só fica quieto pensando quando falam de Deus, tipo, nada a ver? Eu os ouço e ouço o Ou motivo seja, de acreditarem foi em na Deus época e que ele porque já isso tava os já no ajuda bagulho. a se guiarem problemas pessoais. Pro diabo ou Satanás, você pode ir pro inferno, mas vocês não acreditam nisso. Então, Não. o que acham que acontece por aqui? Eu acho que o inferno tá na terra, sabe? Tipo, o inferno é o que você faz dele. Se você tá passando por um momento ruim, eu considero isso como o inferno. Entendi. E se você tá aqui e tá se divertindo, esse é o seu paraíso, certo? Exatamente. Pra mim é o que faz sentido, tá ligado? Estamos no centro de Mas Salem não sou e é muito legal. satanista. Realmente sinto que estou em Boston por causa dos prédios de tijolos e cada placa que vejo é literalmente bruxa. Magia no ar. Muita magia. E assombrado. Você é louco, sinistro o negócio, hein, cara? Quando ela disse que era uma bruxa satânica, você falou, adorei. Há um grande mal-entendido sobre os satanistas, o templo satânico e o que eles têm a oferecer. Acho que os satanistas e as pessoas que apoiam o templo satânico, na verdade, se preocupam em ajudar outras pessoas. Sinceramente, minha esposa e eu nos mudamos para cá há cerca de 2 anos, e logo notamos uma grande diferença. Aqui há um grande senso de comunidade e um senso de cuidado um com o outro. Todos conversam com todos, e são muito acolhedores. E esse foi tipo, quero dizer, você pode notar isso nas lojas daqui, Com certeza. não é? Quero que conheça minha amiga. Olá, eu sou Zandora. Olá, tudo bem? Sou uma bruxa satânica. Sério? Mentira. Eu amo isso. Sério? Você gosta? E Sim, por que gosta? eu nasci aqui e adoro tudo sobre bruxas e coisas assim. Sério? Sim, é muito Que legal. viagem, né, Isso é tão cara? fofo. O tamanho E da vocês? mão da mina, O que velho. vocês acham sobre bruxaria? Eu acho muito legal. Eu adoro tem essa toda sua a vibe, história, né? acho Tem da muita hora. coisa. Eu, pessoalmente, acredito muito em bruxaria e tudo que tá em volta, sabe? Cristais, cartas de tarô, Eu as também. histórias e Tem tal. muita coisa Cresci legal. assim com minha mãe que gostava dessas coisas. Que incrível. É demais. E eu sinto uma vibe natural de bruxa em vocês. Caralho, Muito a menina obrigado. tem uma mão gigante, Obrigada, Muito velho. obrigada. Tenham um bom dia. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Sua família te apoia em relação às suas crenças? Eles nunca me criticaram pelas minhas crenças. Eles são muito legais com isso. Eu não tenho um relacionamento muito bom com minha mãe, mas quando eu tinha, ela me apoiava. E eu falo com meu pai às vezes. Posso até contar pra ele sobre isso, mas acho que ele não Entendi. vai dar atenção. Quero Você dizer, assistiu o ele vídeo? fica meio estranho pelo fato de ser meu pai e eu ser uma modelo erótica, sabe? É, Eu saí na Playboy uma vez. É mesmo? E então agora meu pai nunca mais vê nenhuma Playboy. Isso porque saiu em uma? Sim, foda, hein? Você gosta de se apresentar no palco? eu amo me apresentar. Esse é meu ritual. Tipo, esse é o ritual definitivo pra mim. É isso que te motiva? Tadinha, um corpinho É tão muito louco, chimbadinho, tipo, velho. porque assim que subo no palco e vejo as luzes acenderem e a cortina se abrindo, Eu adoro isso. eu vou pra um Essa lugar doida. diferente na minha mente. O que você acha de sugar sangue? Eu não sugo sangue de pessoas. Isso parece perigoso. Vampiro, tipo, velho. Mas se você curte isso e a outra pessoa tá de acordo, eu não vejo problema nenhum. Enquanto for com consentimento, você pode fazer o que quiser, sabe? Se você concorda com algo, isso é consensual. Concordo. Eu concordo com isso. Consensual é sexy. Consentimento é sexy. Consentimento é muito sexy. Sim. Amém. Ai, que sinistro, cara. E aqui atrás de mim está o templo satânico. E o que É isso que eu não consigo entender, cara. Porque se eles não acreditam em certas manifestações, em espíritos, enfim, por que os caras adoram uma imagem, tá ligado? Porque, querendo ou não, a imagem em si representa alguém que já existiu. Concorda? Então, por exemplo, se não me engano, são os evangélicos, acho que não tem imagens nem nada. Então, eles acreditam numa energia maior, essa é a concepção que eu tenho, mas não tem imagem nem nada, não tem adoração de imagem. Então, a mulher falou ali e tal, então, sei lá, não faz muito sentido pra mim, cara. Comenta a opinião de vocês aí. é meio louco é que ele é localizado dentro de um bairro. Então há literalmente casas por toda parte ao nosso redor. Como é morar ao lado do templo satânico? Eles são bons vizinhos. Eles não trazem problemas para a nossa área. Eles têm sido vizinhos fantásticos. O único problema são os fanáticos que vêm e começam a fazer baderna. Eles não são satanistas. Eles não são satanistas. Essa é, É a mesmo. questão. O que quer dizer com isso? Eles não são satanistas. Por quê? Eles Eles não são. aqui acreditam na igualdade para todos. É mesmo?
Sim, Eles acreditam que todos somos iguais. Então, quem é satanista? ninguém. Ninguém. O ponto principal é esse. O templo satânico é nomeado assim para ser chocante, para se tornar conhecido e para fazer as pessoas reagirem. Eles defendem o direito para todos. Sempre que algum estado quer colocar os 10 mandamentos na escola, o templo satânico tá lá dizendo: espere um pouco, calma aí, nós somos todos iguais. Isso significa que você vai ter que colocar a estátua de Baphomet também. Entendi. A estátua, sabe? Então, acha que é tudo meio que pra aparecer pelo palco? Eu acho que o nome sim, mas não o movimento. Acho que eles são bem sinceros em querer igualdade de liberdades e religiões. Claro. Isso por todo o país. Concordo. Mas sim, o nome em si é para causar impacto. Algumas pessoas, infelizmente, querem enxergar isso de forma diferente em outras partes do país. E é lamentável. É algo fácil de se apegar. Sim, é uma coisa fácil de odiar. E como observador externo, é interessante, Sim, né? Tipo, sim. por que assistimos filmes de terror ou assassinos em série? Exatamente. É revigorante conhecer os moradores normais de Salem e ver o que pensam sobre o satanismo. Mas agora é um momento que eu estava esperando. Estamos prestes a entrar no verdadeiro templo satânico. É estritamente proibido tirar fotos ou gravar vídeos aqui, mas temos sorte que Zandora nos deu permissão. Estamos aqui com o satanismo Doideira, né, moderno, velho? no templo satânico. Quer entrar? Vamos nessa. Vamos lá. Mas a pintura da casa em si é legal, cara. Gostei. Eles têm artistas sazonais que vêm aqui e fazem curadoria dessas belas peças de arte. E então tem os trabalhos com sigilo, sabe? E o trabalho com sigilos é algo realmente importante para satanistas ritualistas. E algumas pessoas têm seus próprios sigilos, e outras pessoas usam sigilos como o do Baphomet. Então, basicamente, esse sigilo que eu tenho é chamado de símbolo do poder satânico, e era o símbolo pessoal do Anton LaVey. Esse sigilo é uma estrela invertida com um raio dentro, e esse raio vai para baixo porque te conecta à Terra como um satanista. Todos eles significam algo diferente para cada um, e é isso. Espera, isso é um museu de arte ou um templo? É que, tipo, agora é Cara, muito dia, sinistro, então né, eles têm velho? que ganhar dinheiro, sabe? Mas quando anoitece, a mágica acontece. E falando em mágica, Esse aqui é o Baphomet. E essa salve estátua Satanás. foi feita por Mark Porter na Flórida. Temos algumas doações de pessoas, né? Se você olhar aqui atrás no lugar secreto que ninguém vê, Então, tipo, historicamente falando, o Baphomet foi originalmente criado por um ocultista. Ele era chamado Eliphas Levi. Ele foi a primeira pessoa a desenhar o Baphomet. Não com as criancinhas, isso foi adicionado pelo templo satânico. Mas o Baphomet era basicamente trans. Ele tinha esse corpo masculino de um bode, mas também tinha seios. sim, E esse não tem seios. verdade. E para mim, o Baphomet representa muitas coisas diferentes. Acho uma- que é uma representa figura principalmente sinistra, a né, dualidade do ser humano, entende? Como hoje em dia, especialmente, a sexualidade e as preferências de todos estão em destaque. Acho que todos nós temos uma energia divina feminina e masculina dentro de nós. E acho que o Baphomet representa isso. Loucura, né, velho? Salve, Cara, deve tá Satanás. se borrando E como inteiro, se torna cara. um satanista? Satanistas nascem, não são feitos. Quando li a Bíblia satânica pela primeira vez aos 13 anos, aquilo fez muito sentido para mim. E quando li A Bruxa Satânica, tudo começou a fazer ainda mais sentido porque eu nunca tinha lido um livro de ocultismo escrito para mulheres. Aquilo realmente me solidificou como uma bruxa satânica e também me ensinou a usar meus atributos e a minha sexualidade dentro da minha sensualidade. E mesmo não que tem as nada pessoas sexual pensem aí que eu não, sou né, burra, velho? deixo que pensem, pois sei que posso usar isso a meu favor. É louco pra mim como a igreja Esse cara satânica atrapalha, opera hein, tão os outros. abertamente nos dias de hoje. Porque lá nos anos 80 e 90, uma onda de medo chamada pânico satânico varreu a América. Sinais de alerta de comportamento satânico podem ser aparentes. As pessoas acreditavam que havia cultos secretos abusando de crianças e realizando rituais. Os Smurfs carregam uma conotação homossexual, já que a maioria deles é do sexo masculino. Acredito que sim. Nada disso foi provado, mas isso não impediu a mídia, os tribunais e as igrejas de transformar isso numa histeria. Não muito diferente dos julgamentos de bruxas ou do pânico comunista. Então, tipo, o que aconteceu com Anton LaVey durante esse tempo é que eles quase destruíram a igreja de Satã. E é realmente muito importante que a gente reserve um momento para focar nisso, sabe? Porque esse lugar com certeza não existiria se ele não tivesse lutado pelo satanismo naquela época. Aí eu te pergunto, aqueles rituais é complicado. Aqueles rituais que teve até no caso do Epstein também, cara, que fez rituais, etc e tal. Cara, tem vários canais que falaram sobre isso e puxando para essa linha do satanismo, né, cara? É por isso que eu falo, tem muita contradição naquilo que ela tá falando, naquilo que ela tá explicando e naquilo que a gente ouve por aí, cara. Ou será que o que a gente tá ouvindo é errado, cara?
Qual que será que é a explicação correta de tudo isso aí, bicho? Época. Você acha que haverá outro pânico satânico? Espero que não enquanto eu viva, mas se houver, baby, eu vou entrar em cena. E eu vou te achar. Me encontre e me enfrente, se tiver coragem. Adorei isso. O templo satânico também usa a arte para fazer declarações políticas, sabe? Não é sobre você. Provavelmente não há nenhum satanista que você tenha conhecido na sua vida, ou mesmo uma pessoa trans, ou alguém que pense diferente, que tenha feito algo ruim para você. Tipo, nós não estamos aqui para fazer mal a ninguém. Eu tô realmente fazendo coisas muito boas e positivas no mundo, e eu não te julgo, então, por favor, não me julgue. E todos podemos nos dar bem, sabe? E é assim que eu me sinto sobre isso. E salve Satanás. Quando o satanismo foi criado nos anos 60, você tem que pensar no clima e no contexto da época. Por exemplo, em 1966, em São Francisco, tudo era muito livre. E por isso a sexualidade é parte dos nossos rituais. A liberdade sexual, entende? Se alguém me aborda e fala que é um profissional do sexo, é tranquilo. Eu não tenho absolutamente nenhum problema com isso. Qualquer empoderamento sexual te faz bem, contanto que você não esteja traindo alguém ou dormindo com o marido de alguém ou uma merda desse tipo, sabe? Tipo, não vamos fazer isso. Isso não é legal. Provavelmente não vou te julgar, mas eu pessoalmente separo bem o sexualismo do satanismo e definitivamente uso isso como um ritual no palco como dançarina de burlesco. Eles não trabalham com mais nada. E um dos meus atos de apresentação mais famosos é eu como um diabo que se despe. É sobre sexo, sobre erotismo. Quando eu estava no ensino médio, acabei sendo presa por algo que fiz na escola, porque eu era gótica e tinha um livro de serial killers na minha mochila. Tinha também a Bíblia satânica e algumas letras do Marilyn Manson. E então, me tornei uma vítima do pânico satânico. Eles me mandaram para uma instituição mental por 3 meses, tentando limpar o meu cérebro do satanismo. Mas bem, acho que não funcionou, né? Quando eu estava em liberdade condicional, uma das condições era que eu tinha que ter uma cor de cabelo normal e não podia usar preto. Sim, eles podiam exigir isso. E exatamente no dia em que minha liberdade condicional acabou, eu pintei meu cabelo de preto e fui para a escola usando uma roupa toda de vinil. E então, eu não sei como, mas o policial que me prendeu acabou indo à minha escola para falar comigo. E ele disse: "Posso falar com você um segundo? Estou preocupado com você. O pessoal me ligou e me contou que você voltou a ser você mesma hoje." Eu fiquei tipo, sim, é claro, voltei a ser eu mesma. E ele só sentou e tirou fotos de Polaroid de mim para o livro dele sobre cultos que ele ia escrever. Depois desse dia, nunca mais fui para a escola, porque minha mãe foi lá e me tirou. E depois, eu consegui meu certificado de equivalência do ensino médio. Uau. E então, eu abandonei a escola por causa da forma como fui tratada. Isso te deixou mais forte. É verdade. Se isso não me mudou, nada mais iria me mudar. A palavra culto é usada frequentemente, não só com satanismo, mas com tudo. Tudo é um culto ou uma seita. Sim, acho que a palavra culto assusta as pessoas. E eu acho que essa palavra em si tem sido muito usada também pela mídia, sabe? Um culto é um grupo de pessoas que acreditam e têm crenças esotéricas sobre uma coisa ou outra. Mas não precisa ser necessariamente uma coisa específica. Um culto é apenas, tipo, uma declaração abrangente, sabe? Sim. Bem, não veio do Manson, mas Manson o popularizou nos tempos modernos. Mas, tipo, quando você olha pra mim, você pensa em Charles Manson? Não. Obrigada. Não é uma assassina em série. Eu não sou membro de um culto, mesmo que as pessoas pensem que eu sou. Se eu estivesse na família Manson, então aí sim eu seria membro de um culto. Isso faz sentido pra vocês? Sim, faz sentido. Legal, então. Vendo como provocação ou como protesto, o satanismo hoje tem menos a ver com o diabo e mais com a separação entre igreja e Estado. De batalhas judiciais a ações comunitárias, eles usam o choque para provocar mudanças. As pessoas que conheci hoje em Massachusetts são ponderadas, organizadas e defendem algo maior do que elas mesmas. E devo dizer que não é tão estranho quanto achei que seria. Que loucura, né, galera? Pelo amor de Deus, cara. Imagina se todo mundo tivesse a liberdade de fazer o que bem entendesse, a bagunça que ia ser, cara. Ia ser bem complicado, né? Mas, enfim. Cara, eu achei que eles iam mostrar umas paradas mais bruscas, assim, mais, sabe, os rituais e tal, mas foi... Mas mesmo assim, cara, ainda fiquei meio arrepiado, cara. Não sei, rolou muita contradição antes de se fazer pensar esse vídeo aí. Fechou? Mas é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço a todos. Não se esqueça de comentar, se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar com todo mundo. Meta do mês de março são 100 inscritos. Ajuda a gente a chegar nessas metas aí. E é isso. Estou fazendo todas as correções que precisa fazer e etc e tal. E é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, fui, abraço, até!